Pelo menos 3 pessoas morreram, 9 contraíram ferimentos e outras 6 estão desaparecidas num acidente ferroviário ocorrido em Manica. Justiça sul-africana decide extraditar Manuel Chang para Moçambique. Mambas seguem amanhã para a África do Sul, onde vão disputar os jogos da Taça COSAFA. Muito boa noite, este é o jornal. O antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, vai ser extraditado para Moçambique. A decisão foi tomada ontem pelo ministro sul-africano da Justiça, Michael Massuta. O ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Michael Massuta, decidiu ontem pela extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique. A decisão foi conhecida na noite desta terça-feira através de um comunicado de imprensa emitido pelo Ministério, dirigido por Massuta. Depois de analisar os documentos submetidos pelo Departamento da Justiça e Desenvolvimento Constitucional, contendo as decisões do Tribunal Judicial de Kempton Park, segundo as quais Manuel Chang é extraditável tanto para Moçambique quanto para os Estados Unidos da América, Massuta decidiu pela extradição para Moçambique. De acordo com o comunicado de imprensa que tivemos acesso, Massuta sustentou a sua decisão com base nas seguintes considerações: a cidadania de Manuel Chang, o fato dos alegados crimes terem sido cometidos durante o exercício de um cargo público em Moçambique, o impacto que a alegada fraude tem na dívida do país, o interesse do Estado moçambicano e a seriedade do crime em causa. Percebi que o pedido dos Estados Unidos da América foi submetido semanas antes do pedido de Moçambique. Contudo, tendo em consideração o contexto na sua íntegra e os critérios contidos no acordo de extradição entre os Estados Unidos da América e a África do Sul, por um lado, e o protocolo de extradição da SADC, por outro, bem como os fatos relevantes, considero que os interesses da Justiça serão bem servidos aceitando o pedido da República de Moçambique. Decidi que o acusado, Sr. Manuel Chang, será extraditado para aguardar o julgamento pelos alegados crimes em Moçambique. Conclui o ministro. A extradição de Manuel Chang para Moçambique depende agora da prontidão das autoridades nacionais de justiça, segundo explica o professor de Direito Internacional André Tomahausen. O processo de pedido de extradição de Manuel Chang começou num tribunal e foi decidido no Ministério. O procedimento pode parecer estranho, mas na África do Sul é exatamente assim como se procede, explica o professor de Direito Internacional André Tomahausen. O tribunal tem que decidir sobre a validade do pedido de extradição. E o tribunal aqui decidiu que ambos os pedidos de extradição são válidos. E depois compete ao ministro executar a decisão do tribunal. Só que como o tribunal considerou 2 pedidos sendo válidos, compete agora ao ministro de determinar qual dos pedidos deveria ter preferência. Eu normalmente devia fazer isso na base do que está disposto nos acordos de extradição e os critérios que lá figuram, só que neste caso preferiu conceder o pedido de Moçambique, fê-lo e está sujeito à revisão judicial e a parte afetada, os Estados Unidos decidirem ir ao tribunal. Para a realidade judicial sul-africana, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América tem um período máximo de 6 meses para apresentar um recurso ao tribunal. Entretanto, Tomahausen entende que o pedido seria quase que em vão, uma vez que a extradição de Manuel Chang para Moçambique pode acontecer com maior brevidade, dependendo da disponibilidade das autoridades moçambicanas. Não está estipulado, pode ser imediata, porque com a decisão do ministro o pedido de Moçambique foi concedido, aliás na base de um argumento do ministro de que o que seria importante é o facto de o Sr. Chang ter nacionalidade moçambicana e do país requerente a ser Moçambique, e que isso deveria prevalecer, que é uma
consideração que não é permitida em termos do acordo de extradição entre a África do Sul e os Estados Unidos. Portanto, existe aqui uma decisão contrária ao acordo com os Estados Unidos, mas em lei, em termos do processo sul-africano, depende agora praticamente da parte moçambicana de dizer sim senhor, estamos prontos para receber o seu Chang. Vamos aqui acertar o número do voo, a hora da chegada, as condições de partida. Portanto, é um processo puramente administrativo. Gilberto Correia diz ser difícil aferir se a extradição de Manuel Chang para Moçambique é ou não uma decisão acertada pelo facto de esta ter sido tomada pelo Ministro da Justiça. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique diz que só mediante um recurso é que se pode voltar a debater os contornos jurídicos do caso. Nós já sabíamos que na África do Sul, depois dos tribunais analisarem os pedidos de extradição de Manuel Chang, a decisão teria um cunho marcadamente político. Seria o Ministro da Justiça a decidir qual das decisões qual das decisões produziria os seus efeitos normais. E, portanto, o que eu, em primeiro lugar, cabe-me dizer é que ela foi proferida por quem, na ordem jurídica sul-africana, é competente para tomar essa decisão. É assim o direito sul-africano. Se ela é justa ou não é justa, isso é muito relativo. Só se os Estados Unidos meterem um recurso junto dos órgãos de recurso do governo, do Estado sul-africano, é que saberemos se a decisão é justa ou não é justa. Eu tenho uma perplexidade. Pessoalmente, estou surpreendido, não pelo ministro tomar a decisão, nem pela decisão que tomou. Era uma das decisões possíveis, ou decidir a extradição para os Estados Unidos ou para Moçambique, mas quando toma a decisão, se os jornalistas perceberem, a decisão ela é tomada depois da realização de eleições na África do Sul. Portanto, para mim, é uma perplexidade que o ministro, nos últimos dias do seu mandato, quando deveria estar em atos de gestão, seja nesta altura que toma uma decisão tão relevante destas, não deixando a decisão para o novo ministro, que até poderia ser ele, mas com toda essa legitimidade. Parece até estar a fugir alguma coisa ou estar a justificar alguma coisa, porque provavelmente, ele tomou a decisão, mas já não está aqui, ou já saiu. Então, é muito estranho para mim que uma decisão dessa seja tomada nesse circunstancialismo. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação diz que o governo respeita a decisão da África do Sul de extraditar o deputado Manuel Chang para Moçambique. O ministro da Justiça classifica a decisão de injusta, enquanto os Estados Unidos prometem reagir à decisão ainda esta quarta-feira. Sabemos todos que Moçambique respeita todas as regras de separação de poderes. A decisão que for tomada será uma decisão livre e soberana dos órgãos competentes. O ministro da Justiça, Joaquim Veríssimo, classifica a decisão da África do Sul como justa. A decisão foi justa, porque baseou-se nos pressupostos legais e estão fundamentados esses pressupostos legais. Como teria dito, o ofendido é o povo moçambicano. O interesse moçambicanas tem a obrigação de proteger os interesses, ele estando cá, ele como cidadão moçambicano tem direito de ser julgado no seu país. Por seu turno, o novo embaixador dos Estados Unidos da América em Moçambique, Dennis Walter, informa que o seu país irá reagir à decisão ainda esta quarta-feira. Agora ficamos sabendo da decisão, pode ser que mais tarde hoje vai sair alguma declaração à imprensa, mas por enquanto não tenho nada para elaborar. Entretanto, a Embaixada dos Estados Unidos da América já emitiu um comunicado a reagir sobre esta decisão.
onde apresenta-se desapontada com a decisão da Justiça sul-africana de extraditar Manuel Chang para Moçambique. A Embaixada dos Estados Unidos, no comunicado, diz que espera que Manuel Chang seja julgado nos Estados Unidos da América e não da decisão que foi tomada pelo ministro da África do Sul. E as bancadas parlamentares divergem nas reações sobre a extradição do deputado Manuel Chang para Moçambique. Provavelmente escapar-nos-iam muitos elementos daquilo que poderá dizer aos moçambicanos sobre o que é que efetivamente feito se estivesse em outras praças, neste caso dos Estados Unidos. Interessa-nos a verdade em relação a estas matérias, porque os moçambicanos precisam de saber o que é que se passou e como é que nunca mais podemos passar por uma situação idêntica. É uma decisão política, mas que vai ter o seu efeito ao longo prazo. O que é exatamente? Olha, as relações diplomáticas entre Moçambique e Estados Unidos da América não irão melhorar e a África do Sul, mais uma vez, terá que justificar perante a comunidade internacional. É um processo que ainda vai fazer. Este não é um processo terminal, porque, afinal de contas, é preciso recordar que a África do Sul, apesar de ser signatária do Tribunal Penal Internacional, também deixou al-Bashir escapar e teve repercussão. O que isso significa para a nossa justiça? O que é que pode-se esperar? Uma grande batata quente, porque a Procuradoria, como dizia, que não tinha instrumentos, vamos ver agora com o regresso de Chang se vai ter. O nosso apelo é que o Tribunal Sul-Africano faça uma justiça, porque nós temos a plena consciência que o nosso sistema judicial não tem capacidade de julgar esse caso. Portanto, nosso posicionamento é esperar até a última hora que o Tribunal Sul-Africano tome a decisão definitiva sobre este assunto. Reagindo também à extradição de Manuel Chang para Moçambique, o partido Renamo diz não haver garantias de que a justiça moçambicana vai punir de forma exemplar o ex-ministro das Finanças pelos crimes de que é acusado. A decisão choca profundamente qualquer moçambicano que sente na pele as consequências das dívidas inconstitucionais e ilegais que consubstanciam-se no insuportável elevado custo de vida. 2. A justiça moçambicana não oferece qualquer garantia de que o senhor Manuel Chang, antigo ministro da Justiça, deputado da Assembleia da República pela bancada parlamentar da Frelimo, será responsabilizado exemplarmente pelos danos causados ao Estado moçambicano. Os moçambicanos e a Renamo são céticos quanto à segurança da integridade física do compatriota Manuel Chang, considerando histórias do passado que envolveram as elites que nunca mediram meios para eximir-se das suas responsabilidades decorrentes de atos criminosos. Uma vez consumada a decisão do ministro da Justiça da República da África do Sul, os moçambicanos aguardam pela primeira vez na nossa história que os órgãos de administração da justiça moçambicanos respeitem escrupulosamente a lei, de modo que todos os envolvidos nas dívidas inconstitucionais e ilegais sejam responsabilizados civil e criminalmente e, de facto, devolvam o que roubaram ao povo moçambicano. O procurador provincial da investigação dos Estados Unidos da América, no caso das dívidas ocultas em Moçambique, foi contratado como advogado da ExxonMobil, companhia envolvida no projeto de exploração do gás natural na bacia do Rovuma. A contratação de Matthew Matruda pela companhia petrolífera norte-americana aconteceu em abril passado, segundo a agência lusa que cita Zitamar News.
O procurador principal deixou de representar os Estados Unidos da América num tribunal federal de Nova York, onde o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, antigos membros do governo e demais pessoas fora do mesmo são acusados de crimes tais como fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, subornos ou corrupção. A contratação de Máfia Matruda pode implicar que a ExxonMobil tenha estado na origem de interesses para a abertura do processo judicial sobre os empréstimos ilegais em empresas moçambicanas num tribunal de Nova York em janeiro passado, disse a agência Lusa. O órgão diz que houve sempre ligações próximas entre o governo americano e a ExxonMobil. Tal ficou demonstrado quando Donald Trump escolheu o CEO da ExxonMobil, Rex Tillerson, como secretário de Estado. Em Moçambique, a ExxonMobil e outras companhias petrolíferas receberam este mês autorização do governo para avançar com um projeto de exploração de gás natural na bacia do Rovuma. Vamos olhar para outras notícias. A Assembleia da República aprovou hoje em definitivo a Conta Geral do Estado referente ao exercício econômico de 2017. Na hora da decisão, as três bancadas mostraram-se divididas sobre a conta. A aprovação foi viabilizada pela bancada parlamentar da Frelimo, que deu um parecer favorável à conta geral. A Renamo e o MDM votaram contra por entenderem que a conta geral 2017 contém desvios na movimentação dos fundos públicos. Esta conta viola a lei ao não garantir a observância dos princípios de regularidade financeira, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia na obtenção e aplicação de recursos públicos colocados à disposição dos órgãos e instituições do Estado de nível central, provincial, distrital e autárquico. Nós, a Renamo, estávamos certos quando reprovamos o Orçamento Geral do Estado de 2017, a mesma posição tomada pelas organizações da sociedade civil, pois ela representava a incompetência deste governo. O mesmo que dizer que o governo não aprende com os erros dos anos por si feitos. A Frelimo diz que votou a favor porque a conta apresenta avanços e resultados satisfatórios na execução financeira. Votamos a favor da presente proposta porque, apesar da conjuntura macroeconômica internacional desfavorável e das adversidades internas, consideramos que a Conta Geral do Estado para 2017 apresenta resultados satisfatórios na implementação do Plano Econômico Social 2017 e evidencia de forma clara, exaustiva, a execução do orçamento, a execução orçamental e financeira, bem como o desempenho das instituições do Estado. O projeto de resolução foi aprovado por 127 votos da Frelimo. Dos 179 deputados presentes, 52 parlamentares da Renamo e MDM votaram contra a Conta Geral do Estado 2017. Parceiros externos desembolsam mais de 80 milhões de dólares em apoio ao programa de eletrificação do país. O acordo de financiamento foi rubricado esta quarta-feira em Maputo entre o Governo e o Banco Mundial. O Governo lançou em finais do ano passado o Programa Nacional de Energia para Todos, que visa levar a corrente elétrica para toda a população até 2030 e reverter o cenário atual, onde apenas 28% têm acesso à energia elétrica. Para viabilizar o projeto, o Banco Mundial e parceiros desembolsaram mais de 80 milhões de dólares, ao abrigo de um acordo rubricado esta quarta-feira. Hoje o banco está pronto para contribuir para a implementação do Programa Nacional de Energia para Todos, com um financiamento de 80 milhões de dólares, em parceria com a Suécia, Noruega e a União Europeia, que contribuem 66 milhões de dólares. O projeto Energia para Todos será implementado em 11 províncias e trabalhará em estreita colaboração com os parceiros de desenvolvimento para maximizar as sinergias com outros projetos no setor também. O Governo, representado pelos ministros da Economia e Finanças, Adriano Malian, e dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonella, considera que a quantia vai permitir dar passos importantes para o alcance dos objetivos traçados. Este financiamento vai, no terreno, catalisar oportunidades de criação de emprego e empresas de prestação de serviços para o setor energético, ampliando a possibilidade de geração de renda para todos os intervenientes
envolvidos nos projetos. Ainda temos um grande desafio e com os recursos que temos vindo a mobilizar no âmbito do programa, pretendemos elevar o número de ligações que realizamos por ano para uma média de 450 mil por ano, partindo de 2020, com base nos cerca de 300 mil que atingimos em 2018. Para implementar efetivamente o Programa Nacional de Energia para Todos, no prazo definido, o governo necessita de mais de 200 milhões de dólares. A Suécia quer ajudar Moçambique na reconstrução das zonas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth. Além de participar nos apoios via Banco Mundial, a Suécia diz que vai avaliar a situação no terreno e ver quanto pode disponibilizar diretamente para Moçambique. O ministro da Cooperação e Desenvolvimento da Suécia foi recebido esta quarta-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco. Vários assuntos foram colocados à mesa, mas o destaque vai para o apoio que a Suécia quer prestar a Moçambique na reconstrução dos estragos causados pelos desastres naturais. We are working directly with the World Bank, for example. We are one of the biggest provider for money in the World Bank, but this year we have put in extra around $27 million to support mainly the rebuilding of Beira in this area. Por sua vez, Moçambique diz que a ideia é estreitar as relações entre os dois países, até porque são relações históricas e que têm beneficiado aos dois lados. Desafiamos os nossos irmãos da Suécia a desenvolvermos uma diplomacia econômica mais sólida e consistente, na base do investimento responsável e de ganhos mútuos de parte a parte. A Suécia diz ter interesse em apoiar também o setor da agricultura, o desenvolvimento da democracia, assim como ajudar no processo de restauração da paz em Moçambique. Saímos esta altura para um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Pelo menos 3 pessoas morreram, 9 contraíram ferimentos e outras 6 estão desaparecidas num acidente ferroviário ocorrido hoje em Manica. As vítimas eram agentes de uma empresa de segurança privada. O acidente ocorreu por volta das 9 horas desta quarta-feira, quando esta locomotiva, transportando carga diversa em 32 carruagens, chegada na zona de Garuzo, descarrilou, tendo de seguida recuado e tombado os vagões. O comboio perdeu o freio, então alguns vagões que estavam atrás recuaram e a máquina com alguns vagões também recuaram, perseguiram atrás. Então, a velocidade dos vagões, devido à gravidade de descida, chegou a atingir quase 100 e pouco. Então, passaram aqui até naquela subida lá em cima. Então, quando chegar lá em cima, recuaram de novo. Eu sempre bater com esses que estão aqui. O Hospital Provincial de Chimoio confirma pelo menos 3 mortos em consequência do acidente ferroviário. Deram entrada aqui no serviço de urgência do Hospital Provincial de Chimoio, 12, dos quais 2 óbitos e um foi óbito aqui no local, ficou menos de 10 minutos. Então temos 9 pacientes, um está em estado grave, está internado na reanimação, um está ainda em observação e 7 estão internados na cirurgia. Estes sobreviventes relatam um momento de pânico que passaram durante o sinistro. Vemos que essa velocidade que estão com o comboio não é maneira de que nós vamos conseguir saltar. Então tentamos manter aí, quando chegou aqui o comboio agilizou. Nos 20 que a gente somos, nos 6 nós estamos a conseguir localizar, para dizer que estão embaixo de vagões de contentor. Até a altura que a nossa equipa de reportagem abandonou o local, suspeitava-se que parte das vítimas estivessem debaixo dos vagões tombados. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Utentes do Hospital Provincial de Maputo queixam-se da falta de medicamentos. Os pacientes dizem que a situação dura há mais de uma semana. Nos
prednisolona, não tem paracetamol e não tem metronidazol. Tudo isso é suspensão. É o relato da Rosa Manuel, que pela segunda vez vem para o Hospital Provincial da Matola para tratar da saúde da sua filha. Tanto na primeira vez, assim como agora, Rosa não teve medicamentos para curar a doença da menor. Eu só pude ter apenas prednisolona, paracetamol, amoxicilina e o metronidazol não tem. Eu vou poder comprar nas farmácias de fora. Esta situação afeta a todos os utentes desta unidade sanitária. Esta senhora, que diz estar com dores, também não encontrou na totalidade os medicamentos. Destes 3, só encontrou? Medicamento. E os outros? É de sair comprar fora, não tem. Na boca da farmácia, os pacientes entram em contato com a farmacêutica e mesmo assim saem insatisfeitos. Não consegui ter todos. Primeiro porque boa parte dos medicamentos não existem na farmácia e é preciso comprar no privado. Não consegui encontrar os medicamentos que fui ali ver porque não tem. A direção do hospital reconhece a falta dos medicamentos e garante que os essenciais estão disponíveis. Não diria na totalidade. Temos que ser honestos. Estamos a dizer que a taxa de satisfação das nossas receitas é de 84%, então não é 100%. Então, em algum momento, os doentes não vão ter alguns medicamentos. Mas aqueles essenciais, isso tenho a máxima certeza, podemos ir à farmácia e os medicamentos estão lá. Os medicamentos essenciais que a direção do hospital assegura ter são antimaláricos, antibióticos para infecções respiratórias e para curar as diarreias. Cerca de 3.300 alunos que frequentam a terceira classe estudam ao relento e não têm carteiras no distrito de Lugela, na província da Zambésia. Como alternativa, os alunos estudam sentados em pedras. É nesta realidade que estão sujeitas estas crianças da Escola Primária Completa de Lugela Sede. Diariamente, umas com cadeiras plásticas, bancos, outras sentadas por cima de pedras, acompanham as lições da professora Arsênia Alberto. Onde tem um número por algarismo, do outro lado vamos escrever por extenso. Essa é a turma da terceira classe. Quantos alunos são aqui? E aqui agora são 2 turmas juntas. Estou a falar de mais ou menos um pouco mais de 120 alunos. Sim. Todos os dias devem estar aqui a estudar? Sim, todos os dias. E quando chove, como é que tem sido? Quando chove é aquela situação, né? É um bocado difícil. Tentamos nos abrigar noutras salas. Caso contrário, somos obrigados a dispensar as crianças. Sim. Em termos de assimilação da matéria, tem sido é um processo. Como eu havia dito antes, por causa da estrada, isso distrai a atenção dos alunos. Mas devagar eles conseguem assimilar. Conseguem, sim. A escassos metros deste local, localiza-se o governo distrital de Lugela. Apesar destas condições, estes petizes procuram assimilar as lições da professora. Samuel, estudas onde? Aqui embaixo da árvore. Embaixo da árvore? Sim. Como é estudar aqui embaixo da árvore? Sim, às vezes quando chove nós não estudamos. Sim. E quando não chove? Nós estudamos. Sim. Ok. Letícia, onde é que estudas? Embaixo da árvore. Não tem carteiras. Para além de carteira, o que mais? O que falta? Quando chove, como é que faz? Sim, a professora nos manda ir para casa. No dia que chove? Sim. O que você gostava de ter aqui na escola? Ter uma escola como aquela. Uma sala de aulas? Sim, ter carteiras. O governo distrital de Lugela reconhece o sofrimento que estes petizes passam para estudar. O secretário permanente fala de planos para a construção de salas de aula. Uma triste realidade. Nós temos ainda, ao nível do nosso distrito, alguns alunos estudando debaixo de árvores, isto devido à insuficiência de salas de aulas. Mas, em todo o caso, o governo do distrito tem estado a trabalhar por forma a minimizar esta situação. A título de exemplo,
temos um plano de construir 10 salas de aulas ainda este ano, 5 salas de aulas em Mungona, no posto administrativo de Itaquane, e outras 5 salas de aulas aqui na localidade sede Mobede. Este governante diz que mais de 1.300 alunos ao nível do distrito de Lugela estudam nestas condições. Uma fundação africana de pesquisa médica está a apoiar mais de 2.000 pessoas afetadas pelo ciclone Idai e cheias no distrito de Nhamatanda, em Sofala, em alimentos, água potável e assistência médica. Apoios às vítimas do ciclone Idai e de inundações na província de Sofala continuam a chegar aos necessitados oriundos de diferentes organizações. Desde o início desta semana, a AMREF, Fundação Africana de Pesquisa Médica, que opera no distrito de Nhamatanda, em Sofala, no combate à mortalidade infantil, está a ajudar as comunidades afetadas em víveres alimentares de primeira necessidade e kits de higiene. E também temos as nossas equipes dos voluntários que vão aqui sensibilizar naquilo que é o tratamento da água, tratamento das latrinas. Nós também vamos providenciar aqui latrinas comunitárias para poder garantir a higiene e a saúde pessoal destas comunidades. Mas também, dentro de dias, vamos providenciar aqui um furo de água para garantir que esta população possa ter água potável, limpa, para evitar a proliferação de doenças. A alegria no meio dos beneficiários era visível. Estou muito contente mesmo por ser ajudado em casa, não tínhamos nada de comida. Então, muito satisfeito, muito obrigada para essas pessoas que continuam a nos agradecer, a nos ajudar. Porque hoje não tínhamos nada de comer, tudo foram com água, com cheia, mas sim, o governo está nos ajudar, está nos recuperar pouco a pouco. Já temos comida, óleo, muitas coisas. Digo que estou muito satisfeito pela oferta. Continuam sempre, se pode não ser aqui no assentamento, aqui no posto de Mutuxira e em outros locais, que continuam assim, com esse jeito de solidariedade a todos nós. Refira-se que em Sofala, dos mais de 100 centros de acomodação que existiam em finais de março, só restaram 10. Os outros foram todos encerrados e as pessoas que ali estavam retornaram em suas zonas de origem ou foram reassentados em zonas seguras. O Gabinete Central de Combate à Corrupção acusou 11 arguidos no processo relacionado ao desvio de fundos do INSS. Segundo um comunicado que tivemos acesso, dentre os acusados estão Maria Helena Taipo, antiga Ministra do Trabalho, Pita Guerreiro, Ernesto Simango e Filomena Sumbana, esta última detida hoje. Pesa sobre os 11 acusados os crimes de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa, peculato, branqueamento de capitais e violação de legalidade orçamental. Do total dos arguidos, 4 estão detidos em prisão preventiva, 7 respondem o processo em liberdade e contra 2 Portanto, foi emitido um mandado de captura internacional. Os Mambas realizaram esta noite a última sessão de treinos antes da partida para Durban, onde vão participar no torneio regional COSAFA. Domingues, Zanadine Júnior, assim aqui é, e Clésio já não vão à COSAFA, sendo substituídos por Eldino e Jafete. Ultrapassado o assunto de dispensa de jogadores do Costa do Sol para integrarem os Mambas, com o adiamento do seu jogo da Taça de Moçambique, os 21 convocados por Abel Xavier estiveram esta quarta-feira na última sessão de treinos em Solo Pátrio. Um treino que contou com a integração não só dos jogadores do Costa do Sol, mas também com Eldino, do clube de Chibouto, e Jafete, do Incomate de Chinavani, chamados à última hora para lugares dos ausentes, Domingues, Zainadine Júnior e Cláudio Bauk, que já não vão a Durban. Ainda assim, Abel Xavier diz que o grupo está forte e focado no objetivo traçado, que passa por vencer a primeira partida contra a Namíbia e pensar jogo a jogo até o final. Nós temos que encarar todo o jogo como uma vontade enorme de querer vencer. E obviamente quando é um torneio, nós vamos encarar o torneio com uma enorme vontade de vencer jogos. Portanto, temos um primeiro jogo com o adversário que conhecemos e, portanto, vamos encarar efetivamente da mesma forma como nós temos encarado todos os jogos.
Vencer mesmo é o que os jogadores se pressupõem fazer nesta edição da COSAFA, depois do desaire na fase de qualificação ao CAN 2019 e, por isso, estão na expectativa de vencer a Namíbia no primeiro jogo. Ano passado a gente aprendeu e falhamos a qualificação por pouco. Acredito que esse ano estamos mais preparados, sabemos o que encontrar lá. Nós não temos uma competição que entramos para não vencer. Todos os jogos particulares, qualquer jogo que seja, qualquer participação que seja, nós entramos para vencer. Para já, os internacionais a atuarem na Europa, nomeadamente Geraldo, Witi e Ratifo, só se juntam ao grupo em Durban esta quinta-feira. Os Mambas defrontam sucessivamente a Namíbia, Seychelles e Malawi na fase de grupos do torneio COSAFA. O Costa do Sol está indignado com o adiamento do jogo de hoje com Estrela Vermelha para que os seus jogadores possam ser integrados nos Mambas que preparam o torneio da COSAFA. Os canarinhos atacam Abel Xavier por alegada postura arrogante para com o clube. E o apelo que eu faço neste momento é que haja consenso, porque aquilo que verdadeiramente é importante é a seleção nacional. E o facto de nós estarmos a trabalhar com esta relação numérica de jogadores, obviamente, condiciona muito o trabalho. O meu bom senso é que esta jornada possa ser adiada e que todos os jogadores possam fazer presentes. Abel Xavier apelou ao bom senso. A Associação de Futebol da cidade de Maputo anuiu e adiou o jogo Costa do Sol Estrela Vermelha para que 4 jogadores canarinhos possam ser integrados nos trabalhos de preparação dos Mambas para a Taça COSAFA. A resposta à posição da Associação de Futebol da cidade de Maputo não tardou e não foi simpática, pelo contrário, violenta. O Costa do Sol repudia a forma como este adiamento foi feito, a menos de 24 horas da partida, quando a equipa já se encontrava em estágio, numa instância hoteleira. Escreve o clube. Os canarinhos lançam ainda um ataque ao selecionador nacional de futebol, Abel Xavier. A falta de consulta sobre se o clube autoriza ou não a cedência de atletas para a seleção em data não FIFA demonstra que o Sol. Numa outra linha do comunicado, o atual líder do Moçambola diz ser momento de Abel Xavier deixar de desculpas para as derrotas dos Mambas. Chega, temos orgulho próprio e veja, por favor, se começa a ganhar e a deixar-se de desculpas para as derrotas dos nossos Mambas. Lembre-se que o jogo Costa do Sol Estrela Vermelha estava agendado para esta quarta-feira às 15 horas no relevado dos Canarinhos. Entretanto, o selecionador nacional Abel Xavier considera de exagerado o repúdio do Costa do Sol e diz que não foi a sua intenção criar esta situação. Abel Xavier diz mesmo que veio a Moçambique não para ser o problema, mas profissional e pessoal pelo Costa do Sol. O selecionador nacional não faz calendários de competições e o meu papel simplesmente é a forma como eu fui por muito. O trato que eu tenho para a instituição do Costa do Sol é o mesmo trato que eu tenho de todos os clubes onde foram convocados jogadores e futuramente irão ser convocados jogadores. Eu estou em Moçambique para ser uma solução, não é para ser um problema. Porque nós temos muitos problemas. Não perca o próximo espaço de análise numa apresentação do jornalista da STV Boaventura Mucipo. Saímos para uma curta pausa e até a próxima. Todas as quartas-feiras, a extradição de Manuel Chang para Moçambique, os recuos na reintegração das forças residuais da RNAM. Se nos sobrar tempo, também vamos falar da colocação em bolsa das participações. Esquerdo, conto com Job Fazenda, que é jurista e também analista político. Fernando Lima, começo por si. O nosso primeiro ponto é a extradição de Manuel Chang para Moçambique. Ouvimos na peça que abriu o nosso jornal o professor André Thomason a dizer que é quase remota a possibilidade de uma reviravolta nesta decisão do ministro da Justiça da África do Sul e que a extradição é uma questão de procedimento das autoridades moçambicanas a partir de agora. Vemos o comunicado da Embaixada dos Estados Unidos que também não clarifica se vai haver recurso ou não. A minha primeira pergunta é o que se pode esperar caso Manuel Chang nos próximos dias
a terra em Moçambique? Bem, perante essa hipótese, a questão mais importante é se Manuel Chang chega ao aeroporto e vai para casa ou chega ao aeroporto e vai para a prisão. Porquê que as duas questões devem ser colocadas? Porque, ao contrário daquilo que alguns juristas tentam explicar, não está completamente claro que o pedido do Tribunal Supremo, que muitos juristas consideraram estranha, o Tribunal Supremo pediu para se fazer a prisão preventiva de Manuel Chang, mas não pediu o levantamento da imunidade e depois veio clarificar que a imunidade só seria depois Portanto, de qualquer forma, Manuel Chang continua a gozar de imunidade. Junto do Tribunal Supremo, um pedido de habeas corpus e Manuel Chang sair em liberdade. Penso que é difícil, dada a conjuntura que se criou em relação ao Manuel Chang, em relação ao caso das dívidas ocultas, os responsáveis deste escândalo. Bem, João Fazenda, o que pode acontecer caso Manuel Chang seja extraditado para Moçambique nos próximos dias? Tem as mesmas colocações que o Lima faz, de que eventualmente não sabemos se Manuel Chang vai direto a casa ou vai à cadeia. Bem, muito obrigado. Me cumprimentar aos telespectadores, ao colega do painel. Eu acho que não seria, quer dizer, seria de todo preocupante se a hipótese de ir para casa fosse colocada. Eu explico-me, é que no pedido, na instrução do processo de extradição, existe lá o mandado de captura. Ou seja, para todos os efeitos, Manuel Chang também está detido na África do Sul a pedido das autoridades moçambicanas. Ou seja, ele não é necessariamente um homem livre. Do mesmo jeito que foi detido na Interpol, pela Interpol a pedido das autoridades americanas, o mesmo aconteceu em relação ao pedido ao governo moçambicano. Ou seja, neste momento ele está detido a pedido de dois países, um que é Estados Unidos e o outro que é Moçambique. Naturalmente, ele a ser enviado para Moçambique não irá para a sua casa, vai direto a uma penitenciária. Mas a questão que o Fernando Lima levanta tem a sua razão de ser, e eu acho que por conta disso, como dizia, a Procuradoria não acredito que seja distraída a este nível, porque repara que enquanto que deputado ele tem um foro especial, meramente cosmético, até porque para o processo que Manuel Chang vai mesmo à cadeia. Não iria de todo ser humano. O Tribunal de Capton Park não teria dito que ele é extraditável para Moçambique ou para os Estados Unidos. Lima, vamos evoluir para outras consequências que são, nomeadamente, que consequências políticas é que esta situação pode ter. Nós temos estado a acompanhar os vários debates que há. Há uma linha de pensamento de que Manuel Chang devia ser julgado na África do Sul, nos Estados Unidos. Há uma outra que defende que Manuel Chang tem de ser julgado aqui. Que consequências políticas é que, caso Manuel Chang seja tratado para Moçambique, pode haver no nosso país? Bem, começando pelo pagamento mais justo, e os moçambicanos ficariam a conhecer mais contornos sobre as dados da justiça moçambicana, do governo. Em última análise, é o país que está todo centrado nestes artifícios legais do habeas corpus para a esse nível, em que haja uma percepção claramente, porque as eleições são já amanhã e não a confiança que este partido... Corrente popular, aquela que preferia que os corrente, naturalmente que, na minha opinião, a justiça prestaria, será naturalmente que fosse de isenção. Porque caso contrário, como acabamos de perceber, será naturalmente como uma espécie de um tiro no próprio pé, porque as pessoas vão naturalmente dizer num crime. Nós já sabíamos que isso seria... podemos até dizer que durante muito tempo a nossa Procuradoria esteve parada, letárgica, etc. Mas de uns tempos para cá, nós temos assistido uma Procuradoria bastante enérgica e uma tendência muito célere de resolver este expediente. Então, para mim, Manuel Chang estando cá naturalmente, é verdade que o processo dele foi separado dos demais outros arguidos, por conta dos prazos da gestão. É possível que Manuel Chang seja julgado no seu país? Eu acho que sim, porque a ideia de descredibilizar a nossa justiça com base em históricos, etc. Ela não funciona para os momentos são diferentes.
os processos também são diferentes, a atuação, pelo menos de uma maneira, está a ser diferente. E repare que, no caso dos arguidos até que já estão defendidos, os mesmos jornais começaram a escrever contra o juiz, a dizer que ele pontapeou a lei, etc. Então, é como aquela história do burro, o neto e o velho. Então, é preciso perceber que, fora das vontades populares, esse processo é também, do ponto de vista legal. Estamos a tratar de leis e as leis são para serem cumpridas para todos. Okay. Fernando Limba, concorda com esta ideia de que é preferível que Manuel Chang seja julgado em Moçambique, que a Procuradoria está a conduzir este processo de tal forma que ele pode ser transparente e que não pode haver aqui situações de manipulação? Concorda com isto? Bem, eu daria a volta à questão, ou seja, se a Procuradoria, se o Tribunal os tribunais levarem, porque há várias instâncias aqui, se levarem a sério este processo, claro que é importante porque credibiliza a justiça moçambicana. A dúvida Portanto, não concorda muito com esta lógica de que Manuel Chang devia ser extraditado para os Estados Unidos. Há, como dizia o Job, condições de se fazer um julgamento transparente em Moçambique? Eu tenho dúvidas, e tenho dúvidas nem sequer de natureza política, de natureza técnica. Nós temos assistido ao longo dos anos grandes processos que carregam uma grande expectativa e depois, por questões de natureza técnica, nomeadamente a forma como os processos são instruídos, são preparados, são levados a tribunal, todo um grande arrazoado e uma grande expectativa que se criou em relação a um processo, acaba num grande descrédito. E na percepção popular, isto significa que estamos a mandar estas pessoas em liberdade e afinal eles eram culpados, mas a questão foi como se preparou o processo. Temos o caso de Cabo Delgado. Mais de 100 suspeitos foram mandados em liberdade. Ora, eu acho que o juiz teve uma grande coragem, porque havia esta pressão de dizer estas pessoas são terroristas, são estes que estão a decapitar pessoas. Mas o juiz disse, não, o processo aqui não me permite condenar estas pessoas. Portanto, mesmo sobre o ponto de vista técnico, há aqui um grande desafio para os tribunais levarem até ao fim este caso. E se este caso não corre bem, como o Job Fazende disse, há uma rajada sobre Job, estas questões técnicas que levanta o Lima não o preocupam, ainda porque ouvimos a Procuradora no último informe a dizer que precisava de uma lei de recuperação de ativos, que a ausência deste instrumento não lhe permitia resolver muitas situações neste processo. As questões técnicas não constituem um nó de estrangulamento? Constituem, mas esse é o país que nós temos, esta é a nossa justiça. Não podemos, todas as vezes que encontramos um bandido, mandar julgar no país estrangeiro, quer dizer, não é por aí. O que eu acho que tem que acontecer, e eu acredito também que a Procuradoria tem consciência disso, é que os processos efetivamente devem ser instruídos obedecendo todos os procedimentos legais, porque, repare, eu enquanto que advogado, mesmo que eu perceba que o meu constituinte está encrencado, vamos em aspas, eu vou tentar safar-me por vias processuais, ou seja, se determinados prazos não foram cumpridos, determinados procedimentos não foram cumpridos, não foi feita a tipificação correta, e neste aspecto já começou relativamente a este processo. Se nós repararmos o primeiro comunicado do Tribunal Supremo, o Tribunal Supremo foi bastante criticado por conta disso. Eu parto do princípio que quando alguém recebe uma repreensão, passa a trabalhar melhor do que fez naquela altura. Então, eu estou a crer que a Procuradoria-Geral da República, mesmo que a Procuradora veio dizer que tinham certas limitações, mas há certa informação que os americanos, propositadamente ou não, vazaram, podemos dizer assim. Job tem expectativa que este processo vai correr bem. Eu acredito. Há uma outra lógica, que é que, apesar de Manuel Chang ser extraditado para Moçambique, se isso acontecer, não vai deixar de haver julgamento nos Estados Unidos. Sim, a revelia. Exato, porque o que acontece é que nos Estados Unidos existe um processo, incluindo, até já existia dia ou data para audição. Entretanto, as datas foram só adiadas para novembro, penso eu. O julgamento vai acontecer, tanto o julgamento de Moçambique, como o julgamento dos Estados Unidos. A única coisa que vai acontecer, Manuel Chang estando em Moçambique, é que o julgamento vai acontecer à revelia, porque ele não é o único réu no processo, tem outros réus. E que, sendo condenado, ele nunca poderá passar por um outro Estado que tenha acordos de extradição com os Estados Unidos ou até
ir para os Estados Unidos. Quer dizer, fica efetivamente uma pessoa procurada, já não de mera suspeita, como um condenado. Aí já de qualquer forma, há o risco de ser condenado lá e ser condenado cá também. Exatamente. Muito bem, vamos avançar e vamos falar dos recuos na reintegração das forças residuais da RENAM. Ali é um tema importante, porque de acordo com o memorando de entendimento sobre a reintegração, assinado no ano passado pelo Presidente da República e o Presidente da RENAM, até março passado a RENAM devia ter entregue as armas. Os tais 210 dias constantes neste memorando falharam. Vimos o Presidente na entrevista que deu recentemente a dizer que a RENAM está a impor uma lista contrária àquilo que foi acordado, no sentido que está a beneficiar um grupo já integrado, portanto, que já tem renda, já tem emprego. A minha pergunta é o que está a acontecer e, uma vez mais, vamos às eleições sem este problema estar resolvido? Bem, tentando ser o mais rápido possível. Um dos protagonistas deste entendimento já não está entre os vivos. Portanto, há um novo protagonista. E este novo protagonista tem um entendimento diferente com, nomeadamente, os seus militares, que não eram o mesmo entendimento do antigo líder da RENAM. Portanto, acha que há aspectos que foram tratados fora do memorando de entendimento entre o presidente Nyusi e o falecido líder da RENAM? É isso que está a dizer? Não, estou a dizer que na dinâmica da RENAM há uma nova dinâmica entre os militares que estão na Gorongosa e o Suf Mamad, uma nova dinâmica entre a direção da RENAM que está nas cidades, ou se preferirmos que está em Maputo, e o Suf Mamad, que de algum modo, não vou usar uma palavra muito radical, que está refém na Gorongosa, mas que permanece na Gorongosa. E isto provoca esta desinteligência com o governo em relação às indicações, porque aquilo que existia à partida é que haveria novos homens para essa liderança da polícia, que já foi um assunto muito complicado para ser incluído neste entendimento entre o governo e a RENAM. Portanto, o Suf Mamad pode estar a acusar pressão de um certo grupo dentro do partido RENAM? Não tenho a mínima dúvida que é isso que está a acontecer, mas no fim do dia e com as expressões que está a haver da comunidade internacional, aliás, o embaixador da Suíça teve este fim de semana na Gorongosa, penso que se chegará a um entendimento. Porquê? Porque o Suf Mamad também tem esta pressão terrível que tem que vir sair da Gorongosa para fazer a campanha eleitoral, senão vamos repetir o cenário de 2014. De que aqui parece o memorando de entendimento que foi um compromisso entre as duas partes no ano passado. E a questão central é como é que se acaba isto, quando vimos a bola tem que ser o senhor Issouf Mamad, o general Issouf Mamad, tem que ser presidente. Tem que ser presidente e um homem coerente de palavra. Quando diz presidente da RENAM? Sim, tem que ser presidente da RENAM. As pressões em qualquer grupo vão existindo. As pessoas, quer dizer, se me perguntarem, eu gostaria sempre que o meu chefe me colocasse a mim lá na posição. Mas é preciso perceber que a negociação não era entre é verdade que quem liderava era o senhor Afonso Dhlakama, mas era entre a RENAM e o governo. Então, aqueles famosos históricos que existiam, etc., esses devem em algum momento ser recuperados, porque até as pessoas que estavam em Gorongosa continuam lá com o Issouf Mamad. Então, aqui o general Issouf Mamad tem que tomar uma posição de liderança, no sentido de dizer, junto dos seus companheiros, fazer-lhes perceber que é preciso também honrar aquilo que tinha sido acordado, não só pelo anterior líder, também por ele quando era coordenador. Agora que é presidente, não vai dizer que tem menos força do que quando tinha na altura que era coordenador, até porque é a mesma pessoa. Então, acha que o desafio está ao nível da liderança da RENAM? Sim, eu acho que eles devem ser um pouco mais razoáveis, porque quem fica prejudicado, como disse o Limpa, é a própria RENAM. O capital político que tinha o Afonso Dhlakama é muito diferente do que tem o Issouf Mamad. O Issouf Mamad tem que fazer campanha para as pessoas conhecerem e saberem que efetivamente ele é o novo líder da RENAM. Mas a minha questão é como é que se desbloqueia isto? Vamos de reintegração em reintegração, e este é um dossiê que já vem desde Afonso Dhlakama. Foi assinado um memorando de entendimento, há grupos de contactos que estão legitimados entre as duas partes, mas quando chega a hora da execução, as coisas não acontecem. A grande questão é como é que se desbloqueia isto. Eu acho que a RENAM tem que tomar uma decisão um pouco mais de coragem. É verdade que
provavelmente eu estou a imaginar a Renamo a não ter ideia de como é que ela seria sem as suas próprias armas. Porque provavelmente habituaram-se a esse instrumento de pressão e não estão-se a imaginar sem ele e a entrar numa política, num campo político desarmado, sei que podemos dizer assim, para poder fazer política ativa e efetiva como se espera. Eu acho que é uma questão de coragem, porque senão o que é que vai acontecer é que teremos sempre reintegração, porque se a atual lista, imaginemos a primeira hipótese, o Presidente da República integra a atual lista, o que é que vai acontecer depois das eleições é que aqueles que estavam à espera, porque o Presidente quando foi a Gorongosa falou com algumas pessoas, e provavelmente algumas pessoas disseram, não se revêem nestas listas. Eu prefiro estar, por exemplo, na FIR, eu prefiro estar no sítio tal. Então, quando isso não acontecer, depois das eleições teremos outras pessoas para riscos integrar. De frustrações. Exatamente. Lima, eu faço aqui a mesma pergunta, pegando aquilo que o Job aqui coloca, é uma questão mesmo de coragem ao nível do Partido Renamo. Isto pode ser um sintoma de que o Suf Mamad não está a conseguir ter o enquadramento e o poder legítimo dentro do Partido Renamo. Será isso? Penso que várias iniciativas podem ser tomadas, nomeadamente resolver este assunto em termos de uma lista alternativa, mas também resolver o problema que está por detrás destes 10 homens, que é o seguinte: estas pessoas correspondem a esta perspectiva de que quando eu saí do Exército, quando eu fui desmobilizado, quando apanhei a pensão, quando apanhei a reforma, outros nas mesmas condições, e já sabemos quem são os outros, as pessoas que vinham da área governamental, reformaram em melhores condições. Para tentar explicar melhor isto, de certeza absoluta que o Hermínio Moraes tem a sua reforma das Forças Armadas, mas agora, no todo, é para corrigir uma série aos seus contrapartes. Isto não significa que, primeiro, não significa estas situações de injustiça. E ao longo das conversações do Presidente Nyusi com o Presidente Dhlakama, uma série de questões pontuais foram resolvidos pelos dois ao nível exatamente de questões muito concretas de pessoas que estavam nas Forças Armadas, incluindo o Brigadeiro Elias Dhlakama. Muito bem, ficam aqui as notas sobre os recuos na reintegração das Forças Residuais da Renamo. Vamos passar para esta colocação em bolsa. Diz que este é um mecanismo de maior inclusão econômica dos moçambicanos e acrescentar valor à expressão econômica dos moçambicanos, ou eventualmente existem outros caminhos em que a HCB pode... estrutura societária da empresa, tanto que tal. A forma de movimentar ou mexer na estrutura societária que permite a inclusão de muitas outras pessoas que são até desconhecidas, assim podemos dizer, é esta. E o que me deixa satisfeito nesta questão em concreto é que a estratificação de eventuais acionistas. Temos os trabalhadores da HCB, os pequenos investidores singulares, exato, grandes investidores e empresas onde os capitais nacionais sejam superiores a 50% e fundos de pensão. Exato. Então, significa que eu amanhã posso ser sócio também da HCB por via desta operação que vai ocorrer na Bolsa de Valores. Ou seja, a tal inclusão financeira, a tal inclusão da maior parte dos moçambicanos nesta questão é que qualquer moçambicano, neste momento, pode se dirigir à sua instituição bancária e até a partir do seu próprio telemóvel, usando um determinado aplicativo, manifestar interesse de comprar parte das ações, olhando pelo preço também, permite que muitos moçambicanos possam efetivamente dizer que a hora baixa é nossa. Mas isso tem uma componente da sócios da HCB. Exato. Muito bem. Uma boa iniciativa, só é pena que não haja ações para a CMH, eventualmente, porque a médio prazo isto vai ser... Tem de se alargar para as outras empresas controladas pelo Estado. Empresas, ou seja, não queremos o matador do Matama, que quando foi para a Bolsa já estava falido. Quer dizer, isto aqui é um problema. Agora, uma boa empresa como as cervejas, que todos os anos dá dividendos aos seus pequenos acionistas, a CMH, que todos os anos dá dividendos aos seus acionistas, a HCB, que tudo indica que vai dar bons dividendos aos seus acionistas. Isto é uma boa operação dentro dessa perspectiva de economia de mercado, de capitalismo popular, em que as pessoas podem comprar, porque as ações da HCB são a 3 meticais. E
que esta operação seja conduzida com grande transparência para afastar esta suspeição de que o SPI, portanto a holding do Partido Frelimo, a que está por detrás e a que vai ficar com a parte leonina das ações que o INSS vai... Aliás, a razão por que separaram isto em 2,5%, 5% é para evitar que os INSS e outros fundos grandes como o INSS venham e tirem tudo. Levem as ações todas para eles e nós ficamos com os 7.500 meticais, que acho que é o segmento B daquelas pessoas que têm este limite garantido de 7.500 meticais. Muito obrigado, Fernando Lima. Muito obrigado, Job Fazenda, pelas vossas contribuições relativamente aos temas que colocamos aqui em cima da mesa. Caro telespectador, este espaço de comentário termina por aqui. Discutimos 3 temas: a extradição de Manuel Chang para Moçambique, os recuos na reintegração das forças residuais da RENAM e a colocação em bolsa das participações da HCB. Assim que nos acompanhou, até a próxima quarta-feira.